Direção de propagação. Então, em que sentido, né, em que direção as ondas podem se propagar? Então, se a gente tem aqui um exemplo de uma corda, né, e aí eu faço aqueles pulsos lá, né, à medida que eu vou dando os pulsos, eu tenho um movimento ondulatório formando várias ondas. Eu tenho aí o sentido de propagação transversal, lembra, né? O formato transversal, tudo bem? Precisa de um meio para se propagar e vai oscilar em um único sentido. Então, a gente chama isso de um D ou unidimensional. Já no caso lá do lago, se a gente for lembrar do exemplo do lago, eu tenho aqui um lago, né? Eu representei por esse retângulo. Vamos pensar que o lago está em repouso, tá? Tira essas ondinhas que eu fiz aqui. Aí joga-se uma pedrinha. Na hora que joga uma pedrinha, a gente vai provocar uma perturbação, ou seja, vai provocar o efeito de onda, e a gente vai ter uma onda formando desse lado, né? Como desse outro lado e aqui para baixo também. E à medida que eu crio essa perturbação, a gente vai ter o formato de ondas circulares, né? Nesse lago. Só que aí a gente fala que o sentido da propagação, né? Ela tá em dois sentidos. Para o lado e para cima. A mesma coisa seria para o lado direito e para baixo. Então, como a gente tem dois sentidos, né? Vou segurar aqui, ó. Dois sentidos, a gente vai chamar isso de bidimensional. Tudo bem? Agora aqui, ó, pra gente fechar esse início dessa aula, né, a gente tem que relembrar o que é frequência e período. Então, quando a gente falou lá sobre fenômenos periódicos, a gente falou um pouquinho sobre isso, frequência e período. Então, frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete por unidade de tempo. Então, por exemplo, o número de vezes que alguma coisa se repete durante um intervalo de tempo. Qual é a frequência que você vai à escola? Você não pode me falar que a frequência é todos os dias, né? Mas você pode me falar que é 5 vezes por semana ou 20 vezes em um mês, tá? Seria a frequência de que você vai à escola. Qual é a frequência com que você toma banho? Você não pode falar todos os dias, não seria uma boa resposta. A melhor resposta seria o quê? Uma vez ao dia, né? Então a gente também vai calcular a frequência de uma onda, a frequência com que essas ondas se repetem, né? Trazendo aquele conceito inicial que a gente teve no início das aulas para aplicar em onda, né? Então, por exemplo, né? Um computador, né? A velocidade que processa lá as informações. Eu retirei esse dado aqui da internet, um exemplo aleatório. A frequência, né, com que a velocidade processa lá as informações é de 4 GHz. Giga significa 10 à nona, tá? Então, se eu fosse representar aqui, seria o quê? 4 bilhões de vezes, né? A frequência é 4 bilhões de vezes que ele consegue computar lá alguns comandos em um segundo. Então, é muita coisa em pouco tempo, né? Então, isso aqui seria a frequência de um processador de computador, tá? Em que a gente tem aí a unidade de hertz por segundo, o tempo seria segundo. E período, né? Período é a duração, é um intervalo de tempo para realizar determinado fenômeno. Então, se eu tenho aqui que período é a duração, ou seja, o tempo para realizar o fenômeno, e frequência é o fenômeno em uma unidade de tempo, eu posso dizer que frequência e tempo são inversamente proporcionais. Então, se frequência é dada por 1 sobre t, período é dado por frequência sobre 1, tá? Então, é só pensar assim: realizar intervalo de tempo para realizar um fenômeno, e um fenômeno se repete em unidade de tempo, logo essas fórmulas são inversamente proporcionais, a gente vai usar isso em um exercício de onda. Gente, então essa aqui foi uma aula inicial para a gente falar um pouquinho sobre onda.